Olá, seja bem-vindo ao nosso módulo, nosso encontro semanal aqui da formação em psicopatologia. E neste módulo nós iremos estudar sobre os transtornos de humor. Infelizmente, na nossa sociedade atual, o número de pessoas que sofrem com transtornos do humor tem aumentado bastante, né? A gente tem aí dados da Organização Mundial da Saúde mostrando que antes da pandemia a gente já tinha muitos casos relacionados à depressão e pós-pandemia a gente acabou tendo um incremento desses diagnósticos. Então, é extremamente importante que você, como profissional de saúde mental, realmente tenha domínio desse conteúdo, porque é muito provável que em algum momento aí da sua jornada profissional, né, da sua atividade profissional, você venha a atender pessoas que trazem queixas, que apontam na direção de um episódio de humor, né, ou até mesmo de um transtorno do humor. Então, para que você possa até mesmo identificar que aquela condição que está sendo apresentada por aquela pessoa está dentro do limiar da normalidade, ou que é ali um mecanismo de adaptação diante de uma dificuldade, ou se realmente se trata de uma condição de um transtorno mental, é preciso ter domínio desse conhecimento. Então, eu vou trazer aqui para você, neste módulo, todas as diretrizes que são apresentadas aí pela CID-11 para que a gente possa realizar esse diagnóstico com segurança técnica. E para isso, o que que a gente vai estudar aqui? Nós vamos começar trazendo uma caracterização um pouco mais geral do que são os transtornos de humor e, na sequência, nós já vamos começar a falar sobre os episódios de humor. Porque para a gente fazer um diagnóstico de um transtorno de humor, a gente precisa detectar se na história daquele indivíduo ocorreram alguns episódios de alteração do humor. Esses episódios de alteração do humor, como nós vamos estudar, podem ser episódios depressivos, podem ser episódios maníacos, podem ser episódios hipomaníacos ou podem ser até mesmo episódios mistos. E essa informação sobre as características de cada um desses tipos de episódio é fundamental para que mais à frente, ainda nesse mesmo módulo, a gente possa fazer o diagnóstico sobre quais são as condições relacionadas aos transtornos depressivos e aos transtornos bipolares, tá bom? Então, a gente vai ter aqui uma sequência agora de videoaulas trazendo esses fundamentos e dando continuidade depois, nesse mesmo módulo, nós vamos falar também sobre os critérios para cada um desses transtornos, cada uma dessas categorias diagnósticas aqui que fazem parte desse mesmo grupo, tá bem? Então, vamos iniciar aqui trazendo uma caracterização um pouco mais geral sobre os transtornos de humor e já iniciaremos nessa videoaula mesmo a discussão sobre quais são as características de um episódio depressivo. Então, como é que a CID-11 vai contextualizar? Como é que ela vai iniciar aqui essa informação, esse conteúdo sobre os transtornos de humor? Ela traz para a gente a ideia de uma organização dentro dessa categoria, que ela vai chamar de um agrupamento superordenado. Então, a gente tem ali o que se chama de transtornos do humor, e dentro desses transtornos do humor, ou no nível abaixo, né, no sentido de uma quebra de organização, nós temos os chamados transtornos bipolares e os transtornos depressivos, tá? E aí a gente vai então definir, né, esses transtornos do humor de acordo com tipos específicos de episódios de humor e com o padrão de apresentação dessas características ao longo do tempo. Como eu mencionei há pouco para vocês, né, que existem alguns tipos de episódios de humor e a gente tem os critérios também temporais, tá? Então, quais são os principais tipos de episódios de humor? São os depressivos, maníacos, mistos e hipomaníacos, como eu citei, ok? Existem algumas condições que podem estar relacionadas com transtornos de humor, mas que não são codificadas aqui dentro dessa mesma categoria da CID-11. Vão estar codificadas em outro lugar, que são os transtornos de humor induzidos por substâncias e a síndrome do humor secundário, ou seja, condições que estão relacionadas não com uma alteração do afeto, não com uma questão relacionada mesmo a uma função psíquica relacionada ao humor, mas que tem uma relação, um desdobramento, né? Existe ali o transtorno de humor, existe uma alteração, mas que ela ocorre por conta de uma outra situação. Seja por uma substância psicoativa que foi utilizada, né? Ou algum outro tipo de substância, pode ser um medicamento, por exemplo, ou por causa de um outro problema de saúde, né? Uma outra condição médica geral, e que acaba tendo uma síndrome do humor ali
como um desdobramento dessa outra alteração, tá certo? Os episódios de humor não são entidades diagnosticáveis de forma independente, isso é muito importante a gente entender, tá? Eh, Nós vamos falar agora sobre os tipos de episódios de humor, né? E as características de cada um deles. E é muito importante, atenção, é muito importante que fique claro para você que a gente não pode fazer o diagnóstico de um episódio de humor. Ou seja, não existe um código para dizer que aquela pessoa possui ou está vivenciando ou vivenciou um episódio de humor. A gente tem um conjunto de características e critérios diagnósticos. Dentre esses critérios, nós precisamos preencher com a existência, a ocorrência na história do sujeito de determinados episódios de humor, que podem ser depressivos, podem ser do espectro bipolar, a gente vai ver daqui a pouquinho isso, tá certo? Mas você não vai fazer um diagnóstico isolado, por exemplo, uma pessoa chega no consultório, ela não tem ali a apresentação de critérios gerais, tá? Ela atende ao que seria um episódio de humor, e aí você não tem um código da CID dizendo que essa pessoa tem um episódio de humor, não. Aquilo não é suficiente para um diagnóstico de um transtorno de humor, tá? É parte do processo diagnóstico, é parte do critério, tá bem? Então, o que acontece é que os episódios de humor, ou seja, esses episódios em que ocorre um tipo de alteração do humor, são componentes primários, eles fazem parte da maioria dos transtornos depressivos e bipolares. Quando uma pessoa tem um transtorno bipolar, ela vai apresentar necessariamente ali uma alteração do humor em que está presente um episódio depressivo e o episódio maníaco ou hipomaníaco, ou ela pode ter ali um episódio misto, por exemplo, tá? Então, você vai utilizar essas informações sobre os episódios para mais à frente, quando a gente for discutir de fato cada um dos transtornos, a gente utilizar essas informações dos episódios, tá bem? E aí nós temos aqui, né, dentro dessa categoria, os chamados transtornos bipolares ou relacionados, que a gente vai ter o bipolar tipo 1, tipo 2 e o transtorno ciclotímico, tá? A gente pode ter também outros transtornos bipolares ou relacionados especificados, né, que como a gente já sabe aqui, pela estrutura da CID, a gente utiliza essa questão do outro quando a pessoa não apresenta exatamente todos os critérios para fechamento de um desses diagnósticos, ou você não tem informações suficientes para esse fechamento do diagnóstico, mas você tem ali já uma hipótese clara, né? Por isso que é especificado, porque você tem ali uma hipótese de que seria tipo 1 ou tipo 2 ou ciclotímico, tá? E com relação aos transtornos depressivos, o que a gente vai ter aqui dentro dessa mesma categoria? O transtorno depressivo de episódio único, tá? Então aconteceu uma única vez, né? Transtorno depressivo recorrente, quando já vem ocorrendo, já tem outros episódios no histórico do paciente. Um transtorno distímico, tá? E aí também existe a possibilidade de você utilizar a codificação para outros transtornos depressivos especificados. Nós vamos falar sobre eles ao longo do nosso módulo, tá certo? O transtorno misto depressivo e de ansiedade também está incluído na seção sobre transtornos depressivos, então a gente vai ver isso mais à frente, embora também compartilhe características com transtornos de ansiedade ou relacionados ao medo, né? Porque o transtorno de ansiedade ele é uma outra categoria dentro do capítulo de transtornos mentais, ele é separado, ele é visto separadamente dos transtornos do humor. No entanto, em alguns casos, o paciente apresenta um quadro que traz características tanto de um transtorno de ansiedade como de um transtorno depressivo. Então, um transtorno misto das duas condições. Por isso que, apesar, né, da caracterização do transtorno de ansiedade estar em outra categoria diagnóstica, a CID traz aqui mesmo, nos transtornos de humor, essa informação. Os critérios diagnósticos para transtorno disfórico pré-menstrual também são fornecidos na seção sobre transtornos depressivos. Então, a gente vai ter aqui umas orientações com relação a isso, mas esse é um transtorno que ele aparece, né, como classificado dentro do grupo dos distúrbios pré-menstruais, ok? Dentro das doenças do sistema gênito-urinário, mas que é secundário para a referência, ou seja,
Qual é a opção que a CID-11 faz? E aqui lembrando de como é que a CID-11 se organiza, tá? Uma vez que é um manual que fala sobre estados de saúde de um modo mais geral, que não fala somente sobre transtornos mentais, toda vez que você tem uma condição relacionada a uma alteração comportamental, uma alteração mental, mas que tem uma relação direta com uma outra condição médica, eles acabam muitas vezes optando por colocar essa codificação nessa outra seção, até para não estigmatizar tanto a questão dos transtornos mentais para uma série de outras condições que têm relação, mas que não são influenciadas diretamente por aspectos somente neurológicos ou psicológicos ou psiquiátricos, tá? Então, esse é o caso, por exemplo, do transtorno disfórico pré-menstrual, que está diretamente relacionado com as alterações hormonais que ocorrem durante esse período, né, das mudanças do ciclo menstrual e que para algumas mulheres acaba tendo um impacto também nos aspectos psicológicos e nos aspectos comportamentais, tá certo? Então, por isso que a gente vai ter a presença desse transtorno no outro capítulo, que a gente não estuda aqui na nossa formação, mas que é referenciado de forma secundária no nosso capítulo sobre transtornos mentais. Então vamos lá, quais são os critérios aí, os recursos obrigatórios para que a gente possa identificar que se trata de um transtorno do humor? Então, essa apresentação tem como características sintomas que estão relacionados ao humor, sintomas relacionados a alterações do humor, que não podem ser claramente descritos como de natureza bipolar ou depressiva, tá? Então, a gente pode ter uma série de apresentações que ainda não estão configuradas totalmente atendendo a todos os critérios para que você feche um diagnóstico de transtorno, ok? Então, você pode ter ali, por exemplo, irritabilidade acentuada e persistente, mas esse sintoma pode estar presente mesmo que a pessoa não tenha ali outros sintomas claros de uma condição maníaca ou de uma condição depressiva. A pessoa pode apresentar ali aqueles sintomas, tá? Esses sintomas não preenchem os requisitos diagnósticos para qualquer outro transtorno do grupo de transtornos do humor, ok? Os sintomas não são melhor explicados por outro transtorno mental, comportamental ou do neurodesenvolvimento. Então, isso daqui é uma informação importante, ela é essencial, ela é obrigatória para que a gente possa falar sobre esses episódios de humor. Então, a pessoa pode apresentar episódios de humor, episódios de alteração relacionados ao humor, sem que a gente tenha ainda uma caracterização completa para definir que se trata de um transtorno do humor, que é o que a gente está vendo aqui, tá certo? Sintomas e comportamentos não são uma manifestação de uma outra condição médica, não se devem a efeitos de uma substância ou medicamento no sistema nervoso central, incluindo efeitos de abstinência, tá certo? Então, para que a gente considere que existe ali uma apresentação de um episódio de humor, a gente necessariamente vai ter que fazer todo aquele checklist, né, aquela investigação, como eu sempre trago para vocês, de que não se trata de uma apresentação sintomatológica decorrente de uma outra condição, tá? Os sintomas resultam no sofrimento significativo ou no prejuízo significativo no funcionamento do indivíduo, né? E aí esse funcionamento, como nós bem já sabemos, diz respeito a diversas áreas importantes, né? Pessoal, familiar, social, educacional, ocupacional, tá? Então, mais uma vez, quando a gente está avaliando, a gente sempre vai se perguntar: isso aqui pode ser, na verdade, a manifestação de uma outra condição? Seja uma condição médica geral, que seria classificada em outro local, seja uma condição relacionada a outro transtorno mental, seja uma condição que é secundária ao uso de uma substância ou de um medicamento, o efeito daquilo ali, ou da abstinência do uso daquela medicação, daquela substância. Primeiro ponto. Segundo ponto, isso aqui gera sofrimento, gera prejuízo para o sujeito, tá? Se esse funcionamento for mantido, é apenas por meio de um esforço adicional significativo. Então, uma pessoa pode estar apresentando ali um episódio do humor, um episódio de alteração com relação ao humor, e ainda assim ela está funcionando, ainda assim ela está realizando suas atividades, né?
mas ela precisa fazer esforço além para conseguir manter ali essas obrigações, para conseguir manter esse funcionamento, tá certo? E aí nós vamos começar aqui a apresentar agora, nessa sequência, as descrições dos episódios de humor. Então, como eu falei para vocês, nós veremos o episódio depressivo, nós iremos ver o episódio maníaco, hipomaníaco e o episódio misto, tá certo? Então, começamos pelo depressivo. Quais são os requisitos essenciais obrigatórios para que a gente identifique que esse sujeito está apresentando um episódio depressivo? Vamos lá. Ela precisa apresentar de forma concomitante, ou seja, ao mesmo tempo, pelo menos 5 dos seguintes sintomas que são característicos, tá? A gente vai ver esses sintomas daqui a pouco. Esses sintomas apresentados e que são característicos desse episódio depressivo ocorrem na maior parte do dia, quase todos os dias, durante um período de pelo menos 2 semanas. Então, na investigação, para ver se de fato se trata de um episódio depressivo, você vai verificar, além da apresentação dos sintomas, também a duração de apresentação desses sintomas, tá certo? Pelo menos um sintoma do grupo afetivo deve estar presente. Por quê? Porque a gente está falando de um transtorno do humor, né? De um episódio de alteração do humor. Então, está dentro desse âmbito do afeto. Então, para que atenda a esse critério, pelo menos um sintoma relacionado a afeto tem que estar presente. A avaliação dessa presença ou ausência de sintomas deve ser feita em relação ao funcionamento típico do indivíduo. Isso daqui também é um ponto importantíssimo. Então, para que você tenha ali um parâmetro se a pessoa está apresentando ou não uma alteração com relação a esses sintomas, né? Se de fato tem um sintoma ali, se aquele é indicativo de uma alteração, você vai considerar e vai comparar com a forma como o sujeito se comporta normalmente. Então, quando a gente fala assim nas últimas 2 semanas, então comparando com como a pessoa funcionava antes e como é que ela está funcionando agora, tá? Quais são os sintomas aí que fazem parte do agrupamento afetivo? Lembre que a gente tem que ter pelo menos um, tá? O primeiro deles aqui, a primeira opção que a gente pode considerar é o humor deprimido, que vai ser relatado pelo indivíduo. Então, ele pode dizer para você que ele está se sentindo deprimido, que ele está se sentindo triste, ou que pode ser observado. Pode ser observado por você ou pode ser observado por um acompanhante que relata para você, tá? Então, uma pessoa chorosa, a pessoa com aquela aparência derrotada, tá? Então, se tiver presente aí, né, essa condição, esse seria um sintoma de humor deprimido. Em crianças e adolescentes, esse humor deprimido pode se manifestar como irritabilidade. Então, não era o padrão de comportamento da criança, ela não era irritadiça antes, e ela está se apresentando dessa forma de um tempo para cá, tá certo? Só lembrando que irritabilidade é um sintoma característico de um humor deprimido em criança e adolescente, mas que não é exclusivo desse tipo de condição, né? Então, a irritabilidade ela pode estar presente também por outras questões, não somente por humor deprimido, tá certo? Mas vamos considerar aqui como indicador, porque às vezes o profissional vai avaliar e ele utiliza parâmetros, né? Que seriam aplicáveis a pessoas adultas, mas que na criança a manifestação é diferente. É por isso que a gente traz aqui também as informações sobre a criança. Ainda dentro do agrupamento afetivo, um outro sintoma possível que você vai verificar se está presente é interesse ou prazer acentuadamente diminuído, tá? Então, a pessoa antes sentia vontade de fazer aquele tipo de atividade, ela se interessava por aquela atividade, ela sentia prazer com aquela atividade, especialmente, né, aquelas que são consideradas agradáveis, aquelas que ela gostava de fazer, tá? E de um tempo para cá, houve uma diminuição muito acentuada com relação a esse prazer ou interesse por essas atividades. Então, o parâmetro vai ser, olha, uma coisa que a pessoa gostava de fazer, que ela se sentia bem fazendo e agora ela não gosta mais, ela não sente mais vontade, tá certo? E aí inclui também a questão da redução no desejo sexual, que inclusive é um sintoma bastante comum de depressão, né? De episódio depressivo.
Agora nós vamos falar, então só para a gente fechar aqui, tá? Nós vimos então que dentro do agrupamento afetivo existem 2 sintomas característicos e pelo menos um deles tem que estar presente, que são o humor deprimido ou o interesse ou prazer acentuadamente diminuído, tá certo? Pelo menos um deles tem que estar presente dentro daquela lista de 5 sintomas que você vai avaliar para verificar se trata de um episódio depressivo. Agora vamos para os outros agrupamentos. Vamos falar do cognitivo comportamental. Então, vamos lá. Primeiro, capacidade reduzida de se concentrar e de manter a atenção em tarefas ou uma indecisão acentuada. Então, você vê que a pessoa tem uma dificuldade na concentração, ela tem uma dificuldade em realizar as tarefas, em se manter concentrada realizando as tarefas, ou ela fica indecisa para tomar decisões, né? Ela fica ali na dúvida sobre a tomada de decisões de uma forma acentuada. Isso é característico de um episódio depressivo, né? Pode estar presente em um episódio depressivo. Então, acende aí o alerta para você quando você vê o seu paciente apresentando essa mudança, tá? A gente está falando sempre de uma comparação com o funcionamento anterior da pessoa. Crenças de baixa autoestima ou culpa, apresentada ali de uma forma excessiva, de uma forma inapropriada, que podem se manifestar, inclusive, de uma forma delirante, tá? Então, também é importante a gente observar isso, né? E é comum que pessoas que estão apresentando ali alguma alteração do humor, apontando na direção depressiva, vivenciem isso, né? Uma diminuição da autoestima, um sentimento de culpa, de uma forma que, para quem está observando, para quem está ouvindo, percebe que é inapropriado mesmo, tá? É excessivo, né? Este item não deve ser considerado presente se a culpa ou autocensura for exclusivamente sobre estar deprimido. Então, isso daqui é um ponto importante. A pessoa pode relatar para você: poxa, eu não me sinto mais como eu me sentia antes, eu me sinto sem energia, eu me sinto com dificuldade de me concentrar, eu me sinto deprimido, eu me sinto triste, e eu sinto culpa, ou eu estou me censurando, né? Estou me cobrando com relação a isso. Se for nesse sentido, tá? Se for culpa no sentido voltado para o fato da pessoa estar se sentindo adoecida, se sentindo deprimida, aí não conta, não considera como um sintoma, tá certo? Agora, se for outro tipo de culpa, aí sim. Ainda dentro desse mesmo agrupamento, nós temos desesperança quanto ao futuro, pensamentos recorrentes de morte, então não apenas medo de morrer, mas a ideia de morrer fica vindo na cabeça da pessoa, né? Pode incluir a ideação suicida recorrente, pode ser que essa ideação se apresente com ou sem um plano específico, tá? Ou evidência de tentativa de suicídio. Então, a gente tem aí uma gradação, né? Desde desesperança até pensamentos recorrentes de morte, e evoluindo aí para uma ideação suicida recorrente, que pode ser com ou sem planos, até mesmo uma tentativa de suicídio ou evidência de que a pessoa está planejando suicídio. Qualquer uma dessas condições aqui pode estar presente, tá? Nós temos agora o chamado agrupamento neurovegetativo, que diz respeito mais às funções fisiológicas do organismo, né? Então, um sono que está interrompido de forma significativa, então a pessoa pode demorar para pegar no sono, ou pode ter um aumento na frequência de despertar, ela acordar várias vezes, né? Acordar durante a noite, ou despertar de manhã de forma mais cedo, ou ela pode apresentar sono excessivo. Então, essas alterações do sono aí fazem parte desses sintomas neurovegetativos. Além disso, a gente pode ter uma alteração significativa no apetite, seja no sentido de um aumento do apetite, como uma diminuição do apetite também, né? Então, nós temos pacientes que se tornam, que comem mais quando estão deprimidas, outros comem menos quando estão deprimidos, tá? Ou alteração significativa do peso. Então, a pessoa pode ter um ganho de peso ou uma perda de peso, isso pode estar relacionado a essa questão neurovegetativa que se apresenta no episódio depressivo. Agitação ou retardo psicomotor, que é observável por outras pessoas e não apenas um sentimento subjetivo de inquietação ou lentidão. Então, isso aqui é importante. Quando a pessoa apresenta essa alteração psicomotora,
é importante que outras pessoas percebam essa lentificação ou essa agitação que é apresentada pelo paciente, tá? Não é meramente uma percepção de que subjetiva, relatada por ele, que ele está se sentindo inquieto, que ele está se sentindo lento, é uma observação. Você, como profissional, pode observar, ou alguém que está acompanhando essa pessoa, um familiar, pode relatar também. Energia reduzida, fadiga ou cansaço acentuado após o dispêndio de apenas um mínimo de esforço. Então, pessoas que estão apresentando um episódio depressivo com alguma frequência têm uma dificuldade maior em realizar atividades e se cansam mais rapidamente. Os sintomas não são melhor explicados pelo luto, tá? Então, aqui a gente tem que fazer esse diferencial com relação ao estado de luto. Nós iremos, inclusive, aqui estudando, né, sobre o diagnóstico diferencial, falaremos sobre luto também mais à frente, tá certo? Então, quando você for fazer aí essa verificação desses sintomas, é importante que você observe se o paciente está apresentando uma condição relacionada ao luto, né? Está vivenciando um processo de luto. Os sintomas não são uma manifestação de uma condição médica, não se devem a efeitos de uma substância ou medicamento e não incluem efeitos de abstinência. Então, isso aqui também é importante, mais uma vez, a gente fazer essa checagem, tá certo? A apresentação clínica não preenche requisitos de diagnóstico para um episódio misto. Por quê? Porque existem características específicas que nós iremos utilizar para identificar se se trata de um episódio misto, ok? Essa perturbação do humor resulta em prejuízo significativo no funcionamento, tá certo? Então, como nós já vimos, tem que ter, para se falar de um transtorno mental, para se falar realmente de algo do âmbito, né, de uma alteração considerável, tem que trazer o prejuízo. E aí, no caso, existem as diversas áreas do funcionamento. Se o funcionamento é mantido, é apenas por meio de um esforço adicional significativo. Isso é bem característico do episódio depressivo, tá certo? Então, às vezes as pessoas julgam, né? A pessoa que está vivenciando esse episódio depressivo, ela se sente muito mal, ela se arrasta, ela tem dificuldade para fazer as coisas. Mas alguém que observa de fora pensa assim: ah, mas ela está fazendo, né? Ah, essa pessoa tem essa conversa que está deprimida, mas não está, porque ela vai para os lugares, ela vai no trabalho, ela faz as coisas, ela vê televisão, ela dá risada, mas assim, existem graus, né? E muitas vezes até chegar num ponto da pessoa caracterizar de fato um transtorno mais complexo e mais grave, ela está tentando, ela tá fazendo esse esforço para conseguir realizar as atividades, né? Características clínicas adicionais. O que mais a gente deve observar ao investigar a existência, a presença de um episódio depressivo? Para algumas pessoas, o componente afetivo de um episódio depressivo pode ser experimentado e expresso primariamente como irritabilidade ou como ausência de experiência emocional. Então, a pessoa relata uma sensação de vazio, como se ela tivesse dificuldade de sentir coisas, né? Como se ela já não sentisse mais. Então, ela se sente vazia, se sente esvaziada, tá? Ou irritadiça, né? Essas variantes na expressão do componente afetivo podem ser consideradas como atendendo aos requisitos de humor deprimido para um episódio depressivo, tá? Então, a pessoa que está apresentando aquela irritabilidade, aquela sensação de vazio, são indicadores importantes desse componente afetivo que nós vimos, né? Que a gente precisa investigar quando está falando sobre o episódio depressivo. Se representarem uma mudança significativa em relação ao funcionamento típico do indivíduo. Então, a pessoa não era assim, ela não tinha esse padrão, ela não era irritadiça, ou ela não tinha esse padrão de se sentir vazia, né? Se sentir sem sentido. Ela passou a apresentar isso de um tempo para cá, então você vê que tem uma mudança ali no componente afetivo. Em alguns indivíduos, principalmente naqueles que vivenciam um episódio depressivo grave, você pode ter também relutância em descrever certas experiências. Então, às vezes, né, a pessoa que está apresentando um episódio depressivo moderado ou grave, e atenção, a gente vai falar sobre isso, certo? Ela apresenta sintomas psicóticos. Então, muita atenção. Nem todo sintoma psicótico
se apresenta apenas num quadro bipolar, por exemplo, ou dentro do espectro da esquizofrenia. Em alguns casos, um episódio depressivo grave também pode trazer sintomas psicóticos. Respira, a gente vai falar sobre isso para você conseguir fazer esse diagnóstico diferencial, tá certo? Lembre que para a gente fechar um diagnóstico, precisa levar em consideração uma série de critérios. Não é um sintoma isolado que vai te permitir fechar um diagnóstico, tá certo? Mas aqui é importante destacar para que você lembre: sintomas psicóticos também podem estar presentes em um episódio depressivo grave, tá certo? Só que o que acontece é que esse sujeito que está vivenciando esse episódio depressivo grave, ele tem um nível de lucidez, né? Ele tem um nível de insight às vezes, e ele sabe que está apresentando um sintoma psicótico. Então ele pode não descrever essa experiência para não ser julgado, para não ser avaliado como alguém que é louco, né? Que apresenta ali uma alteração muito acentuada. Pode haver também incapacidade de fazer, de apresentar, de descrever esses sintomas em detalhes. Então, a pessoa pode ter agitação ou pode ter retardo psicomotor e ela não consegue descrever ali aquilo que ela está vivenciando, tá certo? Não estou falando somente dos sintomas psicóticos, estou falando de uma forma geral, né? De apresentar, de poder responder a uma anamnese, a uma entrevista. Por quê? Porque a pessoa pode estar agitada, tá certo? Ou pode estar apresentando um retardo psicomotor também, então uma desaceleração muito acentuada, né? Nesses casos, a gente vai ter que contar bastante com a observação. A nossa própria observação, como profissional que está ali atendendo a pessoa, avaliando a pessoa, ou também com as observações que são trazidas pelo informante, né? Por uma pessoa próxima, seja um familiar, seja um colega de trabalho que está observando e que traz a informação para a gente. São importantes para determinar o status diagnóstico e a gravidade do episódio. Então, como nós vimos, né? Como eu mencionei aqui, nós iremos ver ainda, nós podemos ter episódios depressivos leves, moderados ou graves, tá certo? Os episódios depressivos podem estar associados a um aumento do consumo de álcool ou outras substâncias. Pode estar associado também à exacerbação de sintomas psicológicos pré-existentes, tá? Então, a pessoa pode ter sintomas fóbicos ou sintomas obsessivos que já existiam, e aí, com o episódio depressivo, isso acaba vindo à tona mais intensamente, tá? Ou pode estar associado também com preocupações somáticas, então queixas relacionadas a questões do funcionamento corporal, tá certo? E aí, com isso, a gente finaliza aqui a primeira parte do nosso conteúdo, mas eu vou voltar daqui a pouco, ainda falando sobre os transtornos de humor, e nós teremos mais uma aula aqui detalhando nesses aspectos do episódio depressivo, tá certo? Então, vamos continuar, porque esse conteúdo aqui tem muita informação importante. Vamos embora?